Bom, é um jogo que o Cruzeiro, com seu planejamento incrível, né, para esse início de temporada, eu diria que nem tinha um outro resultado que poderíamos imaginar que não seja uma derrota nesse jogo de hoje e uma atuação bem ruim, que foi as duas coisas que acabou acontecendo. Eu diria que a atuação ruim era muito mais de se esperar, até por conta da falta de planejamento e de início de trabalho muito recente, e com essa derrota que saiu por pouco, né, porque o Corinthians também. Meu Deus do céu, aqui no Brasil nós estamos cada vez mais perto, né? Caminhando com passos largos para ter um futebol extremamente caro e com jogadores tecnicamente muito inferior. Eu nem diria que é culpa dos treinadores, né? Dos jogadores em si, porque você pega o Fernando Diniz, por exemplo, o estilo de jogo faz qualquer jogador do meio de campo, da zaga, jogar muito bem. Mas assim, um projeto muito bem mal executado no Corinthians também, né? Nossa, que dificuldade para sair jogando. O Cruzeiro também dando um show de horrores, até porque tecnicamente tem um time muito inferior. E que esse resultado, se você for parar para imaginar, que na minha mente foi 1-0, né? Esse 2-1 aí no final acabou não mudando muitas coisas. Acho que foi até mesmo o que era realmente de se esperar antes do início do jogo. Quero tirar aqui algumas análises do que tem de bom, né? Eu não vou ficar falando aqui muito sobre o que foi cada lance da partida, eu quero dar mais aqui, quero mais falar aqui minha opinião para vocês sobre o jogo em si, que eu vou deixar em destaque a escalação. Possivelmente esse vídeo eu não devo colocar muita edição de imagem e tudo mais, porque senão acaba que enrola, né, para eu soltar aqui o vídeo para vocês, então deve sair por volta de 6h40, então um pouco mais rápido aqui, mas assim, o Cruzeiro foi com o Rafael Cabral, o mesmo elenco, no caso, que jogou contra o Náutico. Rafael Cabral, o William, lateral direito, a zaga, o Oliveira e o Castan, e o Marlon na lateral esquerda. Dupla de volantes, o Richard e o Ramiro, lá na frente o Matheus Vital, lá na ponta direita o Wesley, na esquerda o Bruno Rodrigues e o Gilberto centralizado. Cruzeiro que começa o jogo, achei o Cruzeiro e o Corinthians sentado nessa possibilidade de cada um fazer um ponto, né? Para falar bem a verdade para vocês, o primeiro tempo quase não existiu lances ofensivos, foram 6 finalizações no jogo e uma apenas no alvo. 3 do Cruzeiro, nenhuma no alvo aí da Raposa, nenhuma chance clara do Cruzeiro marcar gol na primeira etapa, tanto que no primeiro tempo, o que eu destaco? Que eu gostei particularmente, foi, por exemplo, do Richard na marcação, muito bem, vários lances que eu vejo que o Richard, movimentação muito boa, marcação muito forte, muito firme, o volante de 1,91 m de altura, fez uma boa partida. O Matheus Vital na movimentação é muito bom, eu gosto desse estilo de jogo dele, só que não tem muita, é igual o Cruzeiro, né, nesses primeiros 2 jogos, toca bem a bola, entre aspas, né? Mas assim, chega lá na frente, no terço final do campo, o que faz? Nada de objetividade, né? E o Matheus Vital acaba que tem muito disso, é muito bom para abrir jogada, só que pouco decisivo. E assim, eu senti muita falta no lado esquerdo do Cruzeiro de 2 questões. O Marlon e o Bruno Rodrigues, os dois assim, não estavam atacando e não estavam marcando hora nenhuma. O Bruno Rodrigues estava parado fingindo que marcava. Primeiro tempo muito abaixo do jogador do Cruzeiro, que no lado esquerdo, qualquer hora, o Roger Guedes, o William Alberto, quando trocava nessa posição, poderia passar lá com uma facilidade tremenda nessa zaga aí do Cruzeiro, mas pelo lado esquerdo, o Marlon e o Bruno Rodrigues muito mal, defensivamente e ofensivamente também. Por quê? Pouquíssimos lances o Bruno Rodrigues pegou a bola e foi realmente para cima. O Bruno Rodrigues no primeiro tempo tentou isso uma vez e foi um lance muito bom que gerou o cartão amarelo para o volante Rony, né, do Corinthians. E assim, o Bruno Rodrigues pouca confiança, indo para cima, nada de jogo individual, e eu senti uma falta muito grande também de aproximação e passagem por esse setor. O Marlon tocar para o Bruno Rodrigues, o Matheus Vital esperar uma passagem pelo lado esquerdo, isso simplesmente não existiu no primeiro tempo e muito menos, né, também no decorrer do jogo no lado direito do campo. Não é todo que o Cruzeiro vai ter o primeiro escanteio aos 30 minutos da segunda etapa, né? Isso mostra que o Cruzeiro não tinha profundidade nenhuma nesse jogo de hoje. Igual falei, os dois times muito mais sentados para conseguir esse empate do que qualquer outra coisa. Corinthians muito mal também, até esperava que esse jogo caminharia por um 0-0, que no segundo tempo o Cruzeiro voltou sem grandes alterações, o Corinthians também não mudou muita coisa, tirou o Juliano, colocou o Matheus, que foi o que fez o gol, né, o Matheus Araújo, e assim, aí o Cruzeiro acabou dando um pouco mais de chance pro Corinthians, que explorava bem esses contra-ataques. Apesar de que você vê que o Cruzeiro também, os lances mais perigosos que eu tinha medo de levar gol era quando estava tentando atacar naquela parte de criação, o Oliveira, o Castan, acabar perdendo a bola ali com o Ramiro também. Que jogo ruim do Ramiro, meu Deus. Não consigo entender. E o Cruzeiro, assim, deu alguma chance pro Corinthians, que poderia ter feito esse placar de 1-0 um pouco antes. Saiu aos 68 minutos, num lance que é incrível, né? Tipo assim, o Corinthians não estava jogando nada, um lance ali individual mesmo, porque o Fagner pega, toca a bola pro meio, se não me engano foi uma tabela do William Alberto com o Matheus
Araújo, que recebe, não, Fausto Vera, né, que toca com o Matheus Araújo. E sim, só, foi isso, um gol do nada, literalmente, porque nenhum dos times estava fazendo merecer um lance individual, que é o que cada vez está mais raro aqui no Brasil. No Cruzeiro, então não preciso nem falar, né? Acaba saindo esse gol aí de 1-0, não tem nem como falar que foi injusto, né? O Cruzeiro fez alguma coisa para merecer estar na frente do placar, um lance difícil, chute perigoso pro Cássio, nada. Então, mérito aí do jogador abrindo 1-0 no placar, e que assim, depois disso eu pensei que o Cruzeiro iria fazer algumas mudanças e tudo mais, nada. Por exemplo, sai o Wesley, entra o Nicão, entra também o Bilu, o Machado, e também, se eu não estiver muito enganado, teve mais um meio de campo que eu acabei não anotando aqui agora. Mas enfim, saiu o Ramiro para entrar o Machado, então o Bilu e também, no caso, o Nicão, não mudando muita coisa do panorama do time, né? O Matheus Vital sai com dores, tá até que ver se o Matheus Vital não tem uma lesão mais séria. O Nicão faz esse papel mais pelo meio, deixando o Bilu na ponta, não teve um papel muito assim de criatividade. E assim, o Cruzeiro vai então, um jogo ali muito morno, um chute para lá, chute para cá, quase leva 2-0, uma defesaça do Rafael Cabral, que a torcida pede para ele sair do Cruzeiro no gol, não tenho essa não, acho que das opções que o Cruzeiro tem hoje, o Rafael Cabral é muito melhor, não tem nem o que dizer, e que aos poucos vai voltando essa confiança, apesar de ter levado 2 gols hoje, né? O Cruzeiro tenta ali algumas oportunidades, nada demais, acaba levando o segundo gol ali naquele lance que teve o empurrão do Gil no Felipe Machado. Eu sinceramente já não estava nem aí mais pro jogo, 2-0, 1-0 não ia fazer diferença no placar, mesmo o Cruzeiro fazendo gol depois. É aquela coisa, o Felipe Machado encenou muito, né? Pra que vai ficar caindo daquele jeito? Pelo amor de Deus, não iria fazer diferença nenhuma no lance. E no caso, eu só tenho uma crítica de que se fosse ao contrário, o Cruzeiro fazendo um gol de empate na Arena Corinthians, aquele lance daquele jeito, você já sabe o que seria, né? Mas no geral, eu acho que realmente não foi nada, tá? O Felipe Machado ali encenou demais e acabou até perdendo, né? Deixando o Gil mais livre ainda. É incrível, o Gil tem 1,94m. O Cruzeiro, o único que tem perto dessa altura é o Richard com 1,91m. E os outros é tudo bem mais baixo, né? 1,86m, 1,84m. O time do Cruzeiro não é nada alto. É uma coisa que eu fico muito preocupado desde o ano passado na Série B. O Cruzeiro faz o gol aí com o Oliveira, um bom cruzamento ali, triangulação dos laterais, né? O William cobra o lateral pro Marlon cruzar, um gol lá no segundo pau. Não vai mudar muita coisa no jogo, né? Até esse gol aí eu nem vi, já tava montando aqui o estúdio para arrumar para vocês, que no final das contas é isso aí, um resultado de 1-0, um gol de diferença pro Corinthians, dois times muito maus tecnicamente, muito mal treinado também. O Cruzeiro que é aquela coisa, né? Eu esperava muito mais do Cruzeiro em relação ao planejamento. O Pepa tem estilos bons de jogo, só que vocês acham que vai ser tão fácil assim ele pegar esse estilo e o Cruzeiro começar a marcar muitos gols, ser um time ofensivo? Eu confesso para vocês que eu não tenho essa expectativa do Cruzeiro ser mais assertivo tão cedo, tá? Porque um início de trabalho vai exigir tempo, e aí vai o quê? 10, 15, 12 rodadas do Campeonato Brasileiro? Dependendo da situação, o Cruzeiro pode estar numa situação quase que irreversível para conseguir sair de uma zona de rebaixamento, que acabou ficando aí com essa perda, né, de 1-0 no placar. 8 finalizações apenas no jogo, número baixíssimo. Se eu não me engano, é o jogo que o Cruzeiro menos finalizou na atual temporada. Posse de bola 59% do Cruzeiro, muito mais na primeira etapa. 12 chutes do Corinthians, 7 no alvo, muito mais preciso. Mesmo o Corinthians não jogando nada, tá? O Corinthians também muito mal comandado, mesmo com um time bom tecnicamente. E agora o Cruzeiro tem 2 pedreiras aí pela frente, né? No próximo sábado, contra o Grêmio dentro de casa. Espero que esse jogo seja no Mineirão. Se for no Independência, aí é pra desanimar com tudo mesmo. Mas enfim, jogo que o quê? O que você espera no jogo desse, né? Nada fácil. Aí depois, já na terça-feira, dia 25, contra o Náutico em casa, também no jogo da volta da Copa do Brasil. No outro final de semana, um jogo teoricamente um pouco mais tranquilo, né? Contra o Bragantino fora de casa. Nada fácil também, mas comparado com o Corinthians e Grêmio, pelo menos um respiro. Aí depois vai o Santos, o Cruzeiro jogando contra o Santos em casa. Santos também que não sabemos como vai começar esse Campeonato Brasileiro, mas vinha mal. Aí depois tem o Fluminense em casa, Deus me livre, tem até medo desse jogo aqui. Depois o América fora de casa, o Cruzeiro não tem um retrospecto nenhum bom. Aí Cuiabá em casa, um jogo, né, ok. Depois o Flamengo fora e o Atlético Mineiro em casa. Então, ó, é uma sequência muito complicada do Cruzeiro, que vai ser realmente extremamente sofrido até o final do ano. Não quer investir em reforços, que é um time ali que o Cruzeiro, quando eu vi aquela... Acho que ficou passando muita coisa, né, na cabeça. Depois de 3 anos voltando à primeira divisão, aí o Cruzeiro com o meio de campo com o Machado... Falou até os jogadores tocando um pro outro, eu fiquei em choque, né? O Bilu toca pro Leandro Castan, que devolve pro Felipe Machado. Eu confesso pra vocês que não era nada do que eu esperava do Cruzeiro na Série A. Tudo bem, né? Não queria um time com o James Rodrigues, um ponta destaque do futebol europeu e um meio de campo, sei lá, o Gerson do Flamengo. Não é isso, mas... Nossa, cara, que decepção, sabe? Que decepção de elenco em si, de peças, de futebol também.
é que o Pepa não tem muita culpa, tá? Acho que até tá fazendo um trabalho razoável dentro do esperado, mas nossa, que falta de planejamento e tudo mais. Porque é uma coisa que no futebol, aqui no Brasil, tem essa expressão, né? Que a torcida tem que também ter calma para cobrar, porque acaba que é um efeito em cascata. A torcida tem uma pressão muito forte, o treinador vai ter uma pressão cada vez mais alta para começar o resultado mais rápido possível, e às vezes abre mão de um trabalho que seria, por exemplo, no longo prazo. O Pesolano, no ano passado, o Cruzeiro ganhando de todo mundo, já deixava claro que tinha muito trabalho a fazer e que era a expectativa de ficar muito tempo, né? Que, enfim, essa história do Pesolano aí vai continuar machucando bastante. O Cruzeiro já estava no mau caminho. Até um dos motivos, de acordo com o Nicola, do Pesolano de deixar o Cruzeiro é porque não tinha um time à altura do que ele esperava, né? O Cruzeiro aí que, no papel, não acha um time ruim, mas tem muito o que melhorar. Tem, por exemplo, na minha opinião, que se tivesse chegado o Pepa no início do ano seria muito melhor. E na zaga que tá o grande questão, né? Porque o ataque no geral, o Gilberto, Bruno Rodrigues, Wesley e Matheus Vital. É aquela coisa, muito mal, todo mundo muito mal, né? O Gilberto mal, o Matheus Vital mal, o Wesley também, muitos altos e baixos. Mas no papel não é um time horrível. Mas se você vai olhar na zaga, cara, eu não gosto. O Luciano Castanho e Oliveira. O Marlon na lateral esquerda, muito razoável. O William na lateral direita até que eu gosto. Mas assim, não era o que eu esperava, sabe? Não era. Realmente um pouco decepcionado. Muito decepcionado com o Cruzeiro. Bem chateado mesmo. Acaba que, como é meu trabalho aqui, eu tenho que manter esses dois lados, né? Como torcedor e como meu trabalho em si, né? Apesar de eu não ter só o Cruzeiro News como canal, né? Como trabalho em si, mas é o que eu mais gosto, é o que eu mais amo, é o que eu mais dedico o meu tempo. Então, acaba afetando bastante e eu acho que é isso, né? Eu não sei se eu tenho mais o que falar aqui com vocês. Quero que você deixe aqui embaixo, então, a sua avaliação sobre esse desempenho do Cruzeiro, que é aquela coisa, né? Tem muito que melhorar. Contra-ataque, o Cruzeiro não soube explorar hora nenhuma. Teve um lance lá do Nicão aos 39 minutos do segundo tempo, que assim, o Nicão tava 3 jogadores do Cruzeiro contra 5 do Corinthians, indo no contra-ataque, 39 minutos de jogo, 1-0 pro Corinthians. Aí tinha um jogador do Corinthians caído, o Nicão tava olhando para trás, para ver se o juiz iria parar o jogo ou não, ao invés de ir para a jogada, né? Que até o Daronco dá sequência no lance e o Nicão, assim, andando todo lento, todo devagar no contra-ataque, mais preocupado se o juiz ia dar falta do que ir lá e tentar fazer o gol, sabe? Eu tô com um medo gigante do Cruzeiro ter essa temporada da Série A como um dos seus menores números de gols na temporada, tá? Eu acho que o Cruzeiro vai sofrer demais com essa média de gols no ano e quero saber se você também concorda comigo, discorda, deixa a sua opinião aqui embaixo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Amanhã pode voltar aqui no canal que vai ter mais alguns vídeos para vocês. Quero focar aqui um pouco mais em relação a reforços, né? Agora que eu lembrei que eu não deixei o vídeo pronto de manhã, né, para trazer aqui para vocês, mas eu vejo o que eu faço. Possivelmente saindo o primeiro por volta de 9 horas da manhã, segundo meio-dia e 15 e o terceiro, como eu postei esse vídeo aqui esse horário, então vai ser por umas 6h45 da noite saindo o terceiro vídeo aqui no canal. Valeu, galera!